Com Toy Story 5 se aproximando, resolvemos revisar a franquia e descobrimos que há muito mais conteúdo de Toy Story do que imaginávamos. De filmes a curtas e até alguns videogames de qualidade diversa, essa variedade significa mais entretenimento para vocês, então sentem-se, peguem um amigo e relaxem enquanto classificamos tudo do pior para o melhor em nossa lista oficial de níveis de Toy Story. Vamos começar com o que é melhor deixar no sótão. Estas são as poucas propriedades da franquia dignas do nível F, e embora possa parecer severo, nada merece mais o último lugar do que Lightyear. Para ser honesto, este não é um filme ruim, tem uma narrativa coerente, bons visuais e meias nele. Em suma, o filme atende apenas ao mínimo necessário para ser considerado funcional, sendo este seu único mérito. Infelizmente, este filme falha completamente como um spin-off adequado de um dos personagens mais amados da Pixar. Para um filme baseado no Buzz Lightyear, este tem algumas das visuais mais sem graça e designs de personagens na história da Pixar. Sem mencionar uma história que está longe de ser envolvente ou engraçada. Em outras palavras, o filme é simplesmente chato. O confronto final com Zurg e seu Mokuru Possukusut nos Future Buzz é divertido, mas é o máximo de elogio que podemos fazer sobre o filme. Em comparação ao papel do personagem principal nos filmes e no desenho animado antigo, Lightyear falha em todos os aspectos possíveis. O fato de que o pequeno Andy assistiu a este filme e, em vez de adormecer, decidiu que precisava desesperadamente de uma figura de ação do herói principal é o mais irrealista da série. Encerrando a categoria F, temos as entradas de Toy Story 1 e 2 para o Game Boy. Esta entrada inicia nossa lenta, mas constante descida para o sempre divertido mundo dos videogames licenciados. Nunca se sabe se eles serão incríveis, terríveis ou algo intermediário, mas é possível descobrir em qual extremo do espectro esses jogos se encaixam. Lembro vagamente de jogar o segundo quando criança, e posso dizer que é um daqueles jogos que sofre muito por causa de sua plataforma. É difícil distinguir o fundo e os elementos interativos, além de identificar quais personagens são inimigos. Por que Raymond Rex está tentando me matar, por exemplo? Porque existem cerca de 10 deles. Você não pensou em outros conceitos de inimigos. A tela de fim de jogo me aterrorizava quando criança. Buzz está morrendo lentamente de forma dolorosa enquanto uma música chiptune sombria toca. Por que os jogos retrô têm as telas de game over mais bizarramente assustadoras? A substituição do F2 pode ser tendenciosa, mas considerando que esses jogos são confusos e frustrantes, acredito que poucas pessoas ficarão muito chateadas com sua colocação. Agora vamos relembrar as melhores aventuras de Woody e Buzz ao longo do tempo. Na categoria 100 temos ou melhor, dois dos menores episódios de Toy Story, os 100 curtas Pixar Popcorn. Pixar Popcorn Shorts é uma série de vídeos muito curtos de todas as suas propriedades Pixar favoritas, ou algumas delas pelo menos. 3 desses são temáticos de Toy Story, um vídeo mudo de Buzz ensinando outros brinquedos a se exercitar, e os outros da série Fluff Stuff com Duck e Bunny, que serve como desculpa para ter Key e Peele discutindo enquanto dublam animais de pelúcia. Por que criar um brinquedo com 3 cabeças? Alguém não estava atento em uma fábrica. Esses estão bons, eu acho, apenas não contribuem o suficiente para justificar uma colocação mais alta. O mesmo vale para os curtas e tratamentos de Toy Story. Sabia que existe uma série pouco conhecida de curtas de Toy Story, lançados nos anos 90 para complementar os desenhos animados matinais de sábado? Uma curiosidade para os fãs da Pixar. Empolgante, não? Não crie muitas expectativas. Esses episódios são como os intervalos do Toy Story vistos em canais como Disney ou Cartoon Network. Não há nada de errado com eles, mas pensei que tinha encontrado algo muito mais legal. Bem, vamos voltar ao início para falar sobre Toy Story para o Super Nintendo. A melhor maneira que eu poderia pensar para descrever este jogo é... pense no jogo Toy Story 1 para o Game Boy, ok? Imagine que ele seja menos terrível. Ainda não é um ótimo jogo, mas é decente o suficiente e toma algumas liberdades criativas interessantes com a história do filme para criar lutas contra chefes legais. Impossível esquecer o icônico encontro com o vilão favorito de Toy Story, o pesadelo Buzz. Mas se os videogames são muito prejudiciais para o seu gosto, bem, primeiro de tudo, desculpe vovô, e em segundo lugar, Fork faz uma pergunta pode ser mais a sua velocidade. Esta é outra série de curtas no Disney Plus estrelada por Fork, que tem várias perguntas a responder, eles têm algumas piadas decentes e podem até ser considerados educativos. Outros personagens se juntam à busca de Fork pelo conhecimento enquanto ele faz as perguntas difíceis como o que é dinheiro, o que é queijo e o que é amor. Baby não me machuque, baby não me machuque. Nunca mais. Em seguida temos Lamp Life, um curta baseado em Toy Story 4 que mostra as atividades de Bo Peep entre os filmes. Pra ser honesto, não é tão interessante? Ela está parada perto de bebês gritando, depois é vista em uma loja de antiguidades antes de decidir que odeia antiguidades e explodir o local, tornando-se um brinquedo perdido. Exagerado? Sim. Mais interessante? Com certeza. Encerrando a categoria 100, temos outra peça da história de Toy Story relacionada ao Buzz Lightyear do Sem o Mando Estelar para o PlayStation.
Não confundir com o programa de TV homônimo de curta duração. Este é o jogo de PlayStation baseado no desenho animado spin-off do filme. Você ainda está acompanhando? Certo, esse jogo é estranho. Ele possui diversos elementos para reduzir o tempo de speedrunning, colecionáveis para replay, tudo sob a ameaça de um grande chefe no final de cada nível. Ele sofre bastante com os problemas de plataforma do começo dos anos 2000. Você conhece os problemas: câmera ruim e incontrolável, level design confuso, a escolha inexplicável de incluir um cronômetro em um jogo focado em exploração e coleta, entre outros. Definitivamente há um bom jogo aqui em sua essência, então reconhecemos o esforço empregado. Agora vamos analisar alguns dos aspectos mais positivos de Toy Story, que contribuem para torná-la uma das melhores franquias da Pixar. Este é o nível B, que também é seu convite formal para Partisaurus Rex. Se você gosta de agradar as pessoas, este é o curta de Toy Story para você. Quando os outros brinquedos zombam de Rex por ser um estraga-prazeres, ele encontra seu novo lugar com brinquedos de água na banheira, que lamentam nunca poderem festejar ou se mover, exceto na hora do banho da criança. Eu poderia começar essa festa aqui. Rex aparece repentinamente e salva o dia, proporcionando a eles uma festa cheia de água, o que inunda a casa, levando a um caos muito divertido. Realmente não há muito a dizer sobre isso. É um curta fofo e divertido que ensina uma lição valiosa sobre não deixar o desejo de agradar causar um desastre natural, justo o suficiente. A seguir temos outro curta de Toy Story, Pequeno Frito. Sinceramente, estamos dando muitos pontos a este só pela criatividade. É surpreendente que brinquedos baratos de fast food não tenham sido explorados nos filmes, então dar a um deles o papel principal como o semi-vilão deste curta foi uma escolha divertida, mesmo que seja inexplicável como ele dominou o verdadeiro Buzz. É um cenário divertido, com um comentário hilário sobre a crise existencial de ser um brinquedo duplicado de fast food. Sempre havia aquele que você continuava recebendo, não é? Em seguida está o corredor Toy Story. Com versões para PlayStation e Game Boy Color, uma combinação peculiar, Corredor Toy Story é o resultado inevitável da febre do Mario Kart. Toda outra propriedade comercializável precisava de uma parte da ação, e enquanto o Corredor Toy Story não está em uma liga própria, é uma boa imitação do Mario Kart. Com um elenco sólido, níveis criativos e visuais decentes para os padrões do PS1, Corredor Toy Story é um dos melhores clones do Mario Kart. O significado disso é subjetivo, mas mantenho minha opinião de qualquer forma. Encerrando, temos a mais recente instalação da saga principal, Toy Story 4. Admito, fomos meio duros com este filme no nosso ranking da Pixar. Ainda acredito que este é definitivamente o mais fraco dos filmes do Toy Story, então vamos começar com os pontos negativos antes de passarmos para os positivos. Gabby Gabby é a antagonista menos convincente até agora, e a segunda parte do filme é bem lenta no geral. Há também a decisão de Woody de se tornar um brinquedo perdido, o que parece trair seu arco de personagem e a amizade construída com Buzz ao longo dos filmes. Woody e Buzz são inseparáveis. Apesar de tudo, o filme ainda tem mais pontos positivos que negativos. Por um lado, ele reintroduz Bo Peep e o conceito de brinquedos perdidos, expandindo o mundo dos brinquedos e trazendo de volta uma personagem irrelevante desde o segundo filme, dando a ela o destaque merecido. Se ao menos trouxessem Wheezy de volta. Além disso, tem visuais deslumbrantes, o que é padrão para Pixar. Mas Fork é uma edição cativante, e a comédia realmente acerta muito bem às vezes. Além disso, animais de pelúcia Kay e Peel. Acho que isso é suficiente para ser um bom filme, apesar dos 3 anteriores serem melhores. Assim, é hora de ir ao infinito, mas não muito além. Porém, a categoria A está repleta de propriedades merecedoras do nosso segundo lugar. Buzz Lightyear do Comando Estelar é um autêntico produto de sua época, representando o que Lightyear almejava ser. Apesar de curta, a animação foi um spin-off à altura do filme. Acompanhe Buzz em aventuras espaciais guiadas pelo Comando Estelar para derrotar o vilão Imperador Zurg. Exala a clássica bondade dos desenhos animados, cara. É animado com novas interpretações do design de personagens familiares, tem um bom elenco de vozes, e ouvir a voz de Joe Swanson saindo do Buzz é sempre engraçado. Status da condição? Excelente. Vamos nessa. Mostra um esforço genuíno para fazer um show que os fãs do filme iriam apreciar. Uma pena não estar no Disney Plus apesar de tudo. Eles estão envergonhados por isso? Mais do que pelos 100 milhões de dólares perdidos com Lightyear? Cada um tem seu gosto, mas antes, falemos sobre especiais de feriado clássicos, como Toy Story Esquecidos pelo Tempo. Apesar do tema ser dinossauros gladiadores de brinquedo, este é um especial de Natal. Pontos por evitar clichês com o cenário apresentado. O quê? Observamos Trixie enfrentar uma crise de identidade enquanto ensina aos Battlestores que ser um brinquedo vai além de apenas lutar constantemente entre si. Uma história emocionante com cenários divertidos e brinquedos que eu adoraria ter ganhado no Natal quando criança. Também nos presenteou com a adorável ou aterrorizante, dependendo de quem você perguntar, Angel Kitty. Julgue você mesmo. De um curta de feriado para outro, o próximo é Toy Story de terror. Embora pareça uma típica história de casa mal assombrada falsa no início, o Motel Sleepy acaba sendo perigoso para a equipe do Toy Story.
Não por fantasmas ou espíritos, mas por um vilão muito mais aterrorizante, os revendedores do eBay. O iguana de estimação do gerente do motel, Mr. Jones, encontra brinquedos espalhados e os leva para seu dono pelo valor de revenda. Quando encontra Woody e Jesse, recebe uma oferta generosa de um homem desconhecido, possivelmente um homem frango. Apesar de seu trauma, a coragem e as habilidades de pensar rápido de Jesse levaram à exposição e devolução dos brinquedos roubados ao legítimo proprietário, esmagando os espíritos de Al pela segunda vez nesta saga. Quase sinto pena dele agora, mas não muita. Encerrando a categoria A, temos uma última entrada dupla. Jogos de console Toy Story 2 e 3. Eu os agrupei por dois motivos. Ambos têm várias versões, desde as diferentes versões de console e Game Boy de Toy Story 2 até Toy Story 3, com um plataforma 3D mais básico no PS2 e um mais aberto nos consoles da geração atual na época. Quanto ao segundo motivo, surpreendentemente eles são muito bons. Esses jogos adaptam as histórias dos filmes, incrementando-as com liberdades criativas e designs de cenário fiéis, criando experiências ótimas para jogadas únicas ou replay posterior. É incomum um jogo baseado em filme infantil ser realmente divertido, mas Toy Story conseguiu isso 2 vezes, por isso, esses jogos estão no penúltimo lugar antes do pódio da grandeza. Agora finalmente é hora de ir ao infinito e além. Mas primeiro, este vídeo é patrocinado pelos membros do canal Wicked Binge. Você pode ter acesso aos nossos vídeos antecipadamente antes de qualquer outra pessoa, além de ter acesso a emojis e distintivos de lealdade exclusivos para membros ao apoiar o canal através de uma associação. Esta é a categoria S, e com mais 3 entradas para ir, fico curioso sobre o que virá. Primeiramente, temos um medalhista de bronze no Toy Story original, o filme que deu início não apenas à série, mas à Pixar e aos filmes de animação em CG como um todo. Toy Story supera facilmente qualquer outro filme de computação gráfica tridimensional que você possa imaginar. E, para melhorar, este filme ainda se sustenta por si só. Woody e Buzz são uma ótima dupla de protagonistas, com os personagens secundários fornecendo a construção de mundo e alívio cômico necessários. É ótimo ver um protagonista tão falho como Woody, que apesar de bom no fundo, reagiu com ciúmes à chegada de Buzz por causa da agitação que ele causou. Por outro lado, Buzz trata da autoaceitação e do crescimento resultante, levando a 2 dos melhores arcos de personagem e uma das melhores amizades da Pixar. A imaginação deste filme é incomparável com a maioria das outras coisas que a Pixar criou, e sua influência ainda é sentida anos depois. O Toy Story original é incrível, mas só conseguiu melhorar com o tempo. A prata da grandeza vai para a sequência, Toy Story 2. Quase tudo o que se pode dizer sobre o primeiro Toy Story também se aplica à sua sequência, e até mais. O segundo filme expandiu o foco, incluindo colecionadores de brinquedos, fazendo Woody perceber que nem todo brinquedo é tão simples assim. Jessie é bondosa, mas sofre de um trauma profundo baseado em abandono e isolamento. Já Pete está disposto a ser legal, contanto que possa finalmente ser admirado após anos sem ser vendido, o que o torna implacável, porém compreensível. Toy Story surpreende ao apresentar uma construção de mundo e desenvolvimento de personagens excepcionais, algo que não se esperaria de um filme com essa temática. Igualmente divertida é a trama secundária de Buzz, e a turma em uma missão para resgatar Woody, levando a muitas peripécias, sendo a mais memorável o confronto entre Buzz e Rex contra Zurg. Sem mencionar o Buzz Lightyear de fábrica que acaba se tornando um antagonista secundário por um tempo. Este filme tem sucesso em muitos níveis, mas na maneira mais simples de descrevê-lo, Toy Story 2 é ainda mais divertido que o original. É também o filme que nos deu Wheezy, que por si só já vale um crédito de nível S. Não é a primeira vez que dizemos, mas ainda acreditamos que Toy Story 3 é o melhor filme da franquia. Sinceramente, o segundo e o terceiro filmes têm qualidade muito semelhante. Ambos são fantásticos em desenvolver seus personagens principais e introduzir alguns novos ótimos ao mundo em que estão. Toy Story 3 mostra desenvolvimentos nas relações dos brinquedos e um conflito emocional entre Woody e Buzz, quando Andy vai para a faculdade e a maioria de seus brinquedos é doada acidentalmente. Na minha opinião, 2 fatores principais elevam Toy Story 3 acima dos 2 primeiros. O primeiro e mais óbvio, Lotso Hugenbear. Lotso é um vilão incrível. Ele assume o ato impiedoso de cara legal do Pete, com uma história de fundo genuinamente angustiante. Você pode sentir por Lotso e lembrar que ele tem uma alma lá no fundo, mas então você lembra que ele manipulou um bebê gigante para servi-lo e está disposto a prejudicar outros brinquedos para alcançar seus objetivos. Isso sem mencionar a traição dele aos outros brinquedos no final do filme. Lotso é um dos melhores vilões da história da Pixar, mas não é o único motivo para classificarmos este filme tão bem. O verdadeiro motivo pelo qual Toy Story 3 é o melhor do grupo em nosso livro é o fato de que ele simplesmente serviu como o final perfeito. Como público, Andy iniciou sua jornada em Toy Story quando criança e agora, adulto, é o momento dos brinquedos acharem um novo lar com outro dono. Na cena final em que Andy se despede emocionadamente de seus brinquedos e permite que Bonnie os cumprimente, você sente que é o final perfeito para a série. Mesmo que argumentem que o quarto filme estragou isso, será que realmente estragou?
Agora, uma nova geração de crianças pode aproveitar os filmes e brinquedos sendo passados adiante. Se você argumentar que o descuido de Bonnie com Woody estraga tudo, vamos deixar isso de lado por agora. Toy Story 3 é provocado, e não deixe de assistir Toy Story 5 quando lançar, pois independente da qualidade, estaremos prontos para analisá-lo. Você tem um amigo em nós, espectadores do Wicked Binge. Mantenha-se malvado, mas com moderação, ok?